No Evangelho de Marcos, capítulo 3, no versículo 31, está escrito: Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: Escute, a sua mãe. Jesus perguntou: Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade dos outros, e existe a vontade de Deus. Nessa passagem da Bíblia, nós vemos que o Senhor Jesus está ali dentro da casa, ouvindo a palavra dele, também estavam fazendo a vontade de Deus. O Senhor Jesus estava lá na casa, pregando, ensinando a palavra de Deus. Aí alguém veio para interromper ele e dizer: Olha, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. E eles mandaram chamá-lo. Quer dizer, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, eles haviam mandado chamar Jesus. Quer dizer, eles queriam que Jesus parasse de ensinar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam lá dentro. Eles queriam que Jesus fizessem a vontade deles. Quer dizer, Maria, a mãe, queria também que Jesus fizessem a vontade deles. Aí quando Jesus recebeu esse recado, o que a Bíblia diz? A Bíblia fazer o que ele estava fazendo ali, ensinando a palavra de Deus para ali, e ele disse assim: Olha, vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus, quando a pessoa faz a vontade de Deus, ela passa a ter uma ligação com o Senhor Jesus. Agora, como eu falei no início, existe 3 vontades. Existe primeiramente a sua vontade. Depois existe a vontade de Deus. Quais dessas 3 é a mais importante? É a sua vontade, a vontade dos outros ou a vontade de Deus? Qual é a mais importante? A mais importante, é claro, é fazer a vontade de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, você será abençoado na família, você será abençoado na vida sentimental, você será abençoada na vida financeira, seus caminhos vão se abrir, as coisas vão dar certo para você quando você faz a vontade de Deus. Mas o que nós vemos que é natural, é normal acontecer, as pessoas não fazem a vontade de Deus. Tem muita gente que ela vive para fazer a vontade dos outros. Ela vive, o que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão falar de mim? Então ela vive para agradar os outros. Tem gente também, ela trabalha se ela tiver vontade. Se não tiver vontade, ela não vai trabalhar. Ela pede. Então ela vive para fazer a vontade dela. E existem a minoria, é claro, mas existe, graças a Deus, eu acredito que você faz Senhor Jesus em primeiro lugar. É aquela que coloca Deus em primeiro lugar na vida dela. Então a pessoa coloca Deus acima de tudo. A família é importante, claro que é, mas de Deus para abençoar a nossa família. Nós dependemos de Deus para abençoar a nossa casa. Então, aprenda isso. Aprenda a vontade dos outros, a vontade de Deus. Talvez você já fez várias vezes a sua própria vontade e você se arrependeu. Não tem coisas que você fez no passado e depois você se arrependeu? Foi a sua vontade. Você fez, mas depois você se arrependeu. E depois você se arrependeu? Agora, quando você faz a vontade de Deus, você não vai se arrepender. Toda pessoa que faz a vontade de Deus, ela vence. Toda pessoa que faz a vontade de Deus, ela vai para frente. Se você quiser
Aproveite agora, deixe o seu pedido de oração. Você que está passando por algum problema, está enfrentando alguma luta, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal e eu estarei orando por você. Se você não é um inscrito ou uma inscrita aqui no canal, aproveita também para se inscrever aqui no canal. Você será muito abençoado como milhares de pessoas têm sido abençoadas. Acione também o sininho Orações. E se você já acompanha o canal e se sente bem, deixe o seu gostei clicando na mãozinha. E para terminar, vai aparecer aqui playlists para você que quer mais orações aqui no nosso canal, mais mensagens. Abençoe, fique com Deus.